entre Jesus e os judeus, que apesar de contemplarem tantas coisas que Jesus fez e ensinou, eles rejeitaram. É um mistério este, que nós chamamos mistério da iniquidade. Uma pessoa que recebe tantas graças de Deus, vê tantas coisas boas que Deus fez e faz, Deus conduz pela mão e a pessoa rejeita, né? Rejeita a graça, né? E a graça vai embora, né? Realmente é um mistério da iniquidade, né? E foi esse mistério que aconteceu com os judeus. Sabemos que antes da volta de Jesus eles vão se converter, e será esse um dos sinais próximos da vinda de Cristo, né? Na sua segunda vinda, mas constitui sempre um mistério, não só para os judeus, mas um mistério para a nossa vida, o mistério da rejeição da graça, da rejeição do próprio Jesus. Mas vejamos um pouco alguns pontos a respeito desse evangelho. Em primeiro lugar, nesse diálogo de Jesus com os judeus, Jesus apela para a sua própria vida. Qual de vós me arguirá de pecado? Qual de nós poderia dizer que não tem pecado? Todos temos. O anjo da guarda logo diria os pecados que nós fizemos, né? O demônio também diria, né? Uma vez São João Maria Vianney foi fazer um exorcismo e o demônio falou pela boca lá do possesso e disse para ele: por que você está querendo me tirar daqui, seu Vianney, comedor de batatas? Porque o Vianney gostava muito de comer batatas, né? Você se lembra naquele dia que você ia passando num caminho e teve fome e viu uma parreira de uvas e pegou um cacho de uva, pegou um cacho de uva lá na parreira? Aí Vianney disse: e você se lembra também que eu me arrependi na hora e deixei o cachinho no cantinho e não chupei a uva? Então o demônio, ele fica de olho em tudo que a gente faz, tudo. Então, qual de vós me arguirá o pecado? O demônio ia falar um monte que nós temos. A nossa própria consciência, né? Também diria a mesma coisa, né? A consciência é muitas vezes a voz do próprio Deus que fala para nós mesmos, né? Portanto, Jesus, ele sim é o santo por excelência, né? E ele apela para isso. Se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas minhas obras. As próprias obras de Jesus falam quem ele era. O homem que veio vencer, como homem, Deus, né, venceu o mal, né? Deus se faz homem ali, Jesus, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Isso fica muito claro neste evangelho, né? Quando ele diz: antes que Abraão existia, eu sou. Portanto, mostra ali a sua divindade, e por isso eles pegam pedras para atirar, né, em Nosso Senhor. Então, mostra ali que é homem-Deus, né? E como homem-Deus, vence o mal, expulsa os demônios, cura doentes, acolhe os pecadores, perdoa, dá uma nova vida para as pessoas, transforma a vida das pessoas. Então Jesus diz: vocês acreditem nas minhas obras, então acreditem nas minhas palavras também. Aquele que segue, que ouve a minha palavra, não terá morte eterna. Ninguém jamais falou como esse homem. Isso disseram uns espiões que os judeus mandaram: vão lá e espionem a ele e vejam se tem alguma coisa que podem pegar, né, do que ele falou, do que ele fala, né? Espionem, né? E aqueles dois homens foram lá e ficaram espionando Jesus nos seus discursos, e ficaram tão admirados e satisfeitos com o discurso de Jesus, e voltaram e disseram: não tem nada para falar contra ele. E os judeus perguntaram: e aí, tem alguma coisa que a gente pode usar para condenar ele? E eles disseram: ninguém jamais falou como falou esse homem, ninguém jamais se comunicou como se comunicou esse homem. Então, suas palavras, né? Depois a sua própria vida de santidade, né? Aquelas bem-aventuranças do Evangelho, né? Pobres de espíritos, tem fome e sede de justiça, os puros, os mansos, todas aquelas bem-aventuranças que Jesus nos fala, em todas elas ele se destaca. Ele é aquela bem-aventurança vivida.
de modo que a gente vê Jesus, essa pessoa, né, divina, que se fez homem e que é para nós um modelo, né, na palavra, na ação e na própria vida. E é exatamente por isso que Jesus diz: qual de vós me arguirá de pecado? Olhem quem eu sou. Olhem quem eu sou. Aí vem a primeira pergunta para nós, né? Quem é Jesus para nós? Como eu vejo o nosso Senhor? Como alguém distante de mim? A nossa vida católica, a nossa vida espiritual, ela é a história de uma amizade nossa com Jesus. Uma vez, numa entrevista, o repórter perguntou ao Papa Bento XVI: o senhor reza? Ele disse: eu e Jesus somos amigos há muito tempo. Nossa amizade é muito antiga. Os amigos conversam ou não conversam? Os amigos se falam, os amigos fazem companhia, os amigos se amam, os amigos caminham na mesma direção, os amigos trocam palavras, experiências, exemplos. Por isso o Papa disse: nós somos amigos há muito tempo. E essa amizade com o nosso Senhor, ela vai ter sua expressão, em primeiro lugar, na oração, depois na imitação. O meu amigo é assim, eu quero ser também. Depois no colocar-se em caminhar juntos, caminharem juntos, de se unirem, terem os mesmos objetivos. Quer dizer, é esta amizade que nós devemos desenvolver com o nosso Senhor. Quem é nosso Senhor para mim? Ele me transformou, eu me deixo transformar por Ele? Ou eu quero fazer as coisas do meu jeito e vou a Ele só para pedir? Só quando eu estou precisando? Quando eu preciso, eu vou lá, faço uma novena, faço penitência, faço jejuns, peregrinações, faço promessas. Mas não podemos restringir a nossa fé a isto. A nossa fé deve ser viver constantemente essa presença de Jesus na nossa vida, desenvolvendo a cada vez mais a nossa amizade com Ele. A amizade que é quebrada pelo pecado. Quando eu peco, eu digo não a esse amigo. E esse amigo sempre me espera e chora, humanamente falando, e implora a minha volta, e me inspira, e me dá a graça pelo Espírito Santo para que eu volte. O que é o sacramento da confissão? Também chamado de reconciliação. É quando eu me volto para esse amigo e diz: meu amigo, me perdoa. Meu amigo, eu fui mal, fiz mal, eu te ofendi, eu te maltratei, eu te virei as costas, eu pensei que poderia ser feliz sozinho, acreditei em mim, mas eu sei que a minha alegria, meu amigo Jesus, está em ti. Então, quando Jesus diz: olhem para mim, olhe a minha vida, olhe o que eu faço por ti, olha como eu estou no sacrário te esperando, olha como eu quero entrar na tua vida na Eucaristia, olha como eu quero te inspirar, que eu quero te transformar, que eu quero te dar uma nova vida, e tu buscas essa velha vida miserável que o mundo te oferece, para viveres na lama, comendo lavagem de porcos. Meu amigo, vem para cá. Essa é a mensagem que Jesus passa para nós. E quando ele chega para os judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Olhem para mim. Quem sou eu para ti? Quem é Jesus para você? Você tem essa amizade ou quebrou? Você não é feliz sem Ele. Ele te dá verdadeira alegria, mesmo quando tu carregas a tua cruz, porque Ele carrega contigo. Mas Jesus vai dizer uma outra coisa dos judeus, e deve nos chamar a atenção: vós me desonrais. É tão ruim quando alguém nos desonra, né?
faltou respeito. Tão ruim quando alguém falta o respeito para nós. Nós devemos ter tanto respeito uns pelos outros. Respeitar, né? Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar os filhos, respeitar os irmãos, respeitar as pessoas que nós encontramos na rua, né? É tão ruim quando se falta o respeito. Pior ainda quando se desonra a pessoa. E é essa a queixa que Jesus faz aos judeus: vocês estão me desonrando. Imagine, o Filho de Deus feito homem, vocês estão me desonrando. Nós também desonramos a Jesus, não só com relação ao pecado, mas eu desonro a Jesus quando eu desonro uma pessoa. Quando você maltrata alguém, você desonra Jesus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Quando você honra alguém, está honrando a Jesus naquela pessoa. E como tantas vezes nós desonramos a Jesus até dentro da própria casa. Quantas vezes o marido desonra a sua esposa pelo modo de falar, pelo seu desprezo, pelo seu descuido. Quantas vezes a esposa desonra o seu marido sem modos de falar, com as suas cobranças, exigências e maus tratos ou descuidos. Aquele casal que prometeu no altar cuidar um do outro por toda a vida, de repente leva a vida numa displicência muito grande, fazendo da casa uma loucura. É desonra. Quantas vezes os filhos desonram seus pais e descuidam dos seus pais pela desobediência, pela falta de respeito. É preciso a gente restaurar de novo a vida familiar neste cuidado de um para com o outro, no respeito a Deus e no respeito à própria comunidade familiar, nessa participação de todos na mesma família, vivendo de novo os valores evangélicos. Por que você não perdoa? Você desonra Cristo. Por que você não tem paciência como teve Cristo? Você desonra Cristo. Por que você em casa vive uma vida displicente com a oração? Porque você não honra Cristo. Por que você tem aqueles costumes mundanos dentro de casa e no diálogo gosta de falar palavrões, palavras de baixo escalão, ou maltrata, ou xinga, ou não perdoa, vive carregando mágoa? Porque está desonrando a Cristo. Nós precisamos restaurar o verdadeiro sentido da família. Se a sociedade vai mal, é porque a família vai mal. Por isso todo o programa de destruição social começa destruindo a família. Os valores familiares, a desordem, não tem mais autoridade dentro de casa, não tem mais o espírito de serviço, não tem mais o cuidado de um para com o outro. Desonra Cristo. Desonra Cristo. Então vamos restaurar isso, né? Depois na vida social, na igreja, porque não honramos uns aos outros, honramos a Cristo. Porque na igreja há essa desonra a Nosso Senhor em tantos lugares. Como dizem os últimos papas, né? Como muitas vezes a própria liturgia, na liturgia há tantas desonras a Cristo. Por que da liturgia não se segue o que está nos missais? É uma desonra. Porque você desonra a igreja, desonra a Cristo. Por que não ter uma missa de acordo com aquilo que prescreve a igreja? Porque tem que ser da sua cabeça? Está desonrando a igreja, desonra a Cristo. Porque na igreja você vai de qualquer maneira, não cuida de ter respeito na casa de Deus e faz da igreja, da casa de Deus, um lugar de baderna, de muita conversa, de danças, ou de barulho, ou de desrespeito. Por que para você ir para uma festa de casamento, você procura arrumar a melhor roupa para ir visitar alguém, você procura se preocupar com o seu modo de vestir, e na igreja você aceita ir de qualquer maneira, sem respeito, com modas indecorosas e modestas? Desonra a Cristo. Porque para receber a Eucaristia você não se prepara e recebe Jesus, porque vê todo mundo ir receber, mas não se prepara bem, não vai ao encontro do Senhor e apenas comunga tantas vezes, até sacrilegamente,
está desonrando a Cristo, porque maltrata os sacerdotes e fala mal dos padres, dos bispos, até do Papa, e fica desonrando, maltratando, xingando, muitas vezes sem respeito, está desonrando a Cristo. Então Cristo disse: vós me desonrais, vós me desonrais. Então precisamos rever nossa conduta, porque muitas vezes nós desonramos a Cristo e muitas vezes não percebemos. É preciso restaurar e dar a Jesus o lugar que lhe é devido na nossa vida e também na nossa igreja. É interessante o que o Papa Bento dizia aos padres: o padre no altar, ele não é o protagonista, não é um animador de auditório, não está fazendo ali uma animação de um show. Não, porque a missa não é show. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Show faziam no Calvário os inimigos e não os amigos. E o Papa dizia: o protagonista, ou seja, o principal, o centro, é Cristo, e não o sacerdote, e muito menos o povo. Portanto, nós temos que rever nossa conduta, mesmo dentro da igreja, porque sem perceber nós vamos tirando Cristo do seu trono e vamos tirando do seu trono, colocamos uma coluna e lhe damos chicotadas como deram os inimigos, e nós nos sentamos e nos colocamos no lugar de Jesus. Foi exatamente isso que os judeus quiseram fazer. Vós me desonrais. E esse mesmo povo pegou Jesus, levou para Pilatos e deram como trono uma cruz. Deram como coroa uma coroa de espinhos. E deram como honra escarros, xingamentos, blasfêmias. E nós olhamos tanto o comportamento dos judeus e nos esquecemos que muitas vezes nós, que temos tantas graças, fazemos pior. Quem vem à missa todos os domingos, teve pelo menos 50 missas no ano, se veio só no domingo, 50 homilias diferentes, se bem que o padre de vez em quando repete, mas 50 vezes, 50 graças, sabe o que é isso? E não mudou por quê? Porque faz o protagonismo em si próprio e não em Cristo. Mas no terceiro ponto, Cristo vai falar uma outra coisa que é muito importante: aquele que ouve a minha palavra, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna, não verá a morte para sempre. Guardar a palavra. É interessante que quando uma mulher louva a Jesus, honra a Jesus, honrando a sua mãe, e diz: bem-aventurado o ventre que te portou e os seus que te amamentaram, Jesus disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E ouvimos tantas vezes a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, será que fala tão forte na nossa vida? A gente vê hoje um artista fala uma palavra, todo mundo repete, lança uma moda, todo mundo vai atrás, lança uma música, todo mundo canta, lança um programa, todo mundo vai ter um show, enche o bairro, todo mundo vai, tem um estilo de vida, todo mundo segue, é o assunto do momento. A juventude, presa fácil disso, vai atrás com ganas. Eu tenho que fazer igual, tenho que repetir o que o outro faz, para ele não ser diferente, tenho que ser politicamente correto. Então eu tenho que seguir tantas e tantas palavras que hoje dizem uma coisa e que amanhã dizem outra, e que mudam. A gente vai vendo na própria história nossa, né? Quantos costumes havia no nosso tempo de criança e que hoje ninguém nem mais fala disso, em todos os sentidos, no modo de falar, de agir, de vestir,
nos brinquedos que a gente fazia quando era criança. Hoje, se mostrar um brinquedo que a gente fazia quando era criança, as crianças vão rir. O que é isso? Que carrinho é esse? Que boneco é esse? Então, lançam-se modas e modas e todo mundo vai atrás. E a palavra de Cristo, quem guardar não vai ter a morte eterna. E a gente às vezes fica buscando palavras que nos trazem a morte eterna. Então essa é a chamada de nosso Senhor aos judeus e a nós. Olhem para mim, eu sou o protagonista, olhem para mim. Não me desonrem, honrem a mim e guardem a minha palavra. 3 pontinhos importantes para a nossa reflexão e nosso questionamento. Eu sou católico há tanto tempo, vou tantas vezes à missa, até que ponto eu deixo Jesus participar da minha vida? Até que ponto a minha vida é um culto de adoração a nosso Senhor? Até que ponto? Às vezes a gente fala, e aqui eu vou encerrar, quando a gente fala de oração, a gente imagina, eu não rezei, deixei de rezar, né? A pessoa fica às vezes preocupada. Muito bem, claro. Mas quando a gente fala de oração, é porque eu não parei de manhã, não rezei o Pai Nosso, não rezei a Ave Maria, não rezei os Salmos. Eu tenho que rezar, é claro. Mas a oração não é apenas aquela obrigação que você tem que fazer de pegar o seu livro ou pegar um papel, hoje em dia pega o celular e começa a recitar fórmulas. Não é só isso. Oração é um ato de amor, e quanto mais eu amo, mais eu demonstro esse amor, e quanto mais eu demonstro esse amor, mais eu amo. A oração é o encontro com alguém que eu amo, o encontro com o meu amigo. Por isso eu não posso admitir na minha vida eu não me encontrar com Ele todos os dias. Por quantas pessoas você encontra todos os dias? Muitas. E não pôde se encontrar uma vez com aquele que é o principal. Qual é o lugar dele na sua vida? E aqui volta a pergunta primeira para uma chamada de atenção. Portanto, nesse tempo da paixão, vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, que aos pés da cruz chorava o sofrimento do filho, mas chorava principalmente a rejeição de todos aqueles que foram lavados pelo sangue daquele Jesus que morria ali no Calvário. E pensamos então pelas lágrimas de Maria, que ela nos converta e nos dê também lágrimas de amor e de dor pelos nossos pecados, pelas nossas ingratidões, para que mais nós nos aproximemos de seu Filho Jesus. Amém.